bom dia. Espero que tenham uma ótima manhã na nossa companhia. Amanhã começa com energia renovada. E não podia ser de outra forma, porque a nossa primeira convidada de hoje é coach, escritora e uma verdadeira inspiração quando o assunto é transformação pessoal. Senhoras e senhores, Benavéria de Souza, aqui ao meu lado. Obrigada. Como é que estás, minha querida? Bem, obrigada. Bem disposta? Sempre. E linda, deixa-me que te diga. Obrigada. Eu quero começar pelo ponto de partida, que para mim é uma grande dúvida. Exato. E quero muito aprender contigo o que é que significa isto. O que é exatamente Body Awakening Therapy? Explica-me. Exato. O Body Awakening Therapy não é nada mais que uma sequência, uma técnica, que ela é 100% física e tem efeitos físicos. Ela ajuda, na verdade, a resolver aquelas questões que o cérebro não conseguiu processar. Ok. E esta técnica, ela é resultado, ou seja, ela vem para transformar aquelas questões, principalmente quando nós temos traumas invisíveis, coisas que já nos aconteceram e o nosso cérebro, por uma questão de proteção, nos protegeu, fez-nos esquecer, mas o corpo guardou. Entretanto, o Body Awakening, ele vem desbloquear esses traumas através dessa técnica, através de toques energéticos sensíveis no corpo, em que, através de, como se tivéssemos uma couraça, né? Como se o nosso corpo tivesse, assim, cordões de tensões. Às vezes sentimos a dor aqui, às vezes sentimos o pescoço. E esse Body Awakening, através dos toques, ele acaba ajudando a libertar de uma forma gentil. Né? Porque o corpo, ele só se liberta quando se sente seguro. E o Body Awakening, ele ajuda, de facto, a fazer isto, mas de uma forma super gentil. E prática também. Principalmente. Porque há, como tu disseste muito bem agora, há sensores no nosso corpo. Exato. Que acordam, conectam-se com outros sensores também. Exato. Sensores que nos fazem despertar alguns tipos de sentimentos. Exato. Já tinha ouvido falar Exato. desta abordagem, que eu acho que é incrível, porque há traumas que criamos enquanto crianças que nem sabemos que temos aquele trauma. Exato. Só depois de viver o trauma que não sabíamos que tínhamos. Exatamente. É que, para lá, isto dá-me uma red flag. Exato. Porquê é que isto cria-me esta red flags, este alerta vermelho, não é? Só volta o tempo e acaba descobrindo, olha, afinal, entretanto, isto reflete uma situação que eu vivenciei e só percebo depois de me transformar. Mas é tal coisa, ninguém sabe o que precisa até fazer. Eu vou contar algo pessoal meu, Ok. que eu acho que é importante e faço sempre este parênteses aqui no programa, para que também, porque o meu problema pode ser também um problema de alguém aí em casa, e já que estou com uma terapeuta, nada melhor que aproveitar este momento. Eu tenho uma fobia, que hoje em dia sei que é uma fobia, é um trauma, um momento que vivi enquanto criança. A minha avó paterna sempre foi criadora de gatos, ela adorava gatos. E eu convivia muito com gatos enquanto criança. Só que vivi um momento com um dos gatos que eu apaguei da minha mente. Após adulta, deixei de ter um período sem conviver com gatos. Houve uma altura que convivi com um gato e eu tremia dos pés à cabeça. E naquele momento eu não percebia o porquê que tinha um bloqueio com os gatos. Tive que fazer também terapia e perceber o porquê que eu não conseguia ter esta ligação com os gatos. A Body Awakening também traz isto, traz este despertar às pessoas. E mais do que isso, e não é só o despertar, é o despertar e a permissão e a própria libertação. Sim. Que é o melhor de tudo. Eu ainda não consegui. Então estás convidada. Vai aqui. Pronto, e podes participar. Isso para mostrar às pessoas lá em casa que é possível, então, conseguirmos ficar livres destes bloqueios e destes traumas. As fobias também estão dentro disto. Está tudo. Seja trauma, sejam emoções reprimidas, sejam, se por exemplo alguém passou por uma situação de algum tipo de abuso, entretanto o Body Awakening, ou seja, é o corpo a falar. Então, a mente não precisa de entrar, é só o mesmo corpo. É a permissão do corpo, ele sente-se seguro. Há pessoas que choram, há pessoas que tremem, há pessoas que gritam, conforme pode ver. Exatamente, mas isto é uma reação do próprio corpo. É o corpo a fazer o que sabe fazer por natureza, libertar-se. Quando é que será este grande evento? Bom, cá em Lisboa será dia 27 de julho e será no Campo Pequeno. Entretanto, vamos dar essa oportunidade àquelas pessoas que
pretendem ou tomaram decisão de transformarem-se e que querem redescobrir-se. E a maior parte das pessoas que estão aí, fora o grupo de formandos que somos nós, eles vieram pela primeira vez, nunca tinham tido contato com a técnica. E tiveram contato com a técnica e é essa libertação que eles estão aí a ter. Isto é uma coisa completamente involuntária. Ou seja, o cérebro recebe os comandos e o corpo processa. Muito bem. Simplesmente isso. Para quem nos está a assistir agora, o que é que os participantes podem esperar para este grande dia? A primeira coisa, eles devem permitir-se. Okay. Porque nesta técnica, 70% da técnica, ou seja, do efeito, é responsabilidade do próprio cliente. E 30% é nossa, como terapeuta, já a comandar, a facilitar. Sim. Ou seja, a pessoa tem que estar aberta à experiência e entregar-se. Okay. É a primeira coisa. O que torna este evento cá em Lisboa tão especial? O que torna um evento tão especial é que é uma técnica, primeiro, é nova, é uma coisa que eu também conheci, transformou-me em mim, e eu quero partilhar isto com as pessoas, e além do mais é uma oportunidade para todas as pessoas fazerem aquilo que nunca fizeram na vida. E o melhor de tudo, essa técnica só é preciso fazer uma única vez. Basta fazer uma única vez é suficiente. Explique-me melhor isso. Exato, ou seja, ela é uma técnica muito profunda em que nós mexemos em várias partes, né, do corpo em si. Entretanto, depois de fazer a técnica, a pessoa já não precisa de fazer mais nada. Por isso é que ela tem que estar a 100% no evento, entregar-se na totalidade. Mas, doutora, mesmo que a pessoa fique livre totalmente deste trauma, exato, esta pessoa não precisa de um outro tipo de acompanhamento, porque aquele trauma viveu com ela toda a vida até chegar ao determinado momento que ela decidiu ficar livre dele. Mas após este momento ainda existem restícios não do trauma, mas de toda a vivência, não é, que viveu que teve com aquele trauma. Okay. Ela não precisa de mais nenhum tipo de acompanhamento? Em termos de acompanhamento, não, porque ela viveu a experiência, ela permitiu-se e ela libertou-se. Okay. O que vai acontecer após o evento, posso assim dizer, ou a experiência, é a integração. A pessoa vai começar a ter vários flashbacks, vai começar a ter várias sensações, pode também, uma das coisas que aconteceu também comigo, a ativação da energia. Quando nós ativamos a energia, durante semanas a pessoa é capaz pode não conseguir dormir 100%, de repente ter que acordar, ou seja, fica com um nível de energético muito elevado. Okay. Entretanto, o que vai acontecer é a fase da integração. A pessoa vai tentar perceber as coisas que vão acontecer e fazer registros. O mais importante disto é pós-evento, é tirar registros, quando sonha alguma coisa, tentar sempre escrever. A gente até recomenda que fique com um bloco de notas e uma caneta. Por quê? Porque é aí que ela começa a ter a compreensão. No momento da técnica, da experiência, ela não está a pensar, porque o corpo é que está a libertar. Sim. Entretanto, quando passa, é quando ela já tem a compreensão, ou seja, durante as fases, ok, isto está relacionado com isto está relacionado. Então a pessoa começa a fazer a integração e acaba juntando o puzzle e começa a perceber de fato o que é que lhe aconteceu. Por isso é daí onde começa a ver, ok, na minha infância aconteceu isto. Foi às vezes na fase adulta, porque os traumas não vêm todos da infância. Sim. Há traumas que a gente tem mesmo da fase adulta. Sem dúvida. É mais uma fase de ressignificação. Então aí não precisa de acompanhamento. É como se o cérebro estivesse a reiniciar. Exato. É um reset, literalmente. Que espetáculo. Mas como é que estas terapias entraram na tua vida? Eu sei que foi através de um período difícil que percebeste que precisavas de fazer este reset. Exato. Então. Na verdade é assim, eu sou muito pesquisadora de coisas, eu busco muitas coisas. Entretanto, o que aconteceu é que há meses atrás, a minha amiga, tenho uma amiga que também fazemos mais ou menos as mesmas coisas, ela partilhou comigo, mandou-me, que tem este coisa, Body Awakening, vamos lá ver o que é. Ela descobre coisas, a gente partilha sempre as coisas. Bom. Entretanto, ela partilhou-me isto. Então eu disse, ok, o que é isto de facto? Eu comecei a ver as pessoas ali a tremerem, a gemer. A mim foi mais curiosidade, honestamente. Foi mais curiosidade. Eu disse, deixa lá ver o que é que isto é. Eu fui por curiosidade e saí de lá transformada. Foi o que aconteceu. Porque há cerca de um ano atrás, eu tive um bebê. E sempre que eu desse de amamentar o meu filho, eu sentia uma dor aqui muito forte, muito forte. Imagina, como mãe tens que amamentar o teu filho e sempre que des de amamentar tens de sentir uma dor, é uma coisa, é complicado. Entretanto, quando apareceu isto, eu disse, ok, vamos lá ver o que é. E eu sequer estava em Lisboa, eu tive que fazer uma viagem, foi no Porto, viajei para o Porto, fomos fazer lá a formação. Olha, fiquei impressionada, porque eu estava à espera de como é que as pessoas tremem, como é que elas têm essas reações. Achava até que, será que é uma coisa inventada? Olha, a realidade é outra coisa.
Entretanto, quando fiz isto, foi quando comecei a sentir, de facto, durante o processo foram quase 5 horas de evento, mais 10, digo, foram 2 dias, 10 de um dia, 10 do outro dia. Entretanto, eu comecei a sentir, de facto, aquilo dessa sensação. A gente, quando faz a técnica, é um toque, mas eu sinto dor. Mas é uma dor de libertação e não é uma dor física. É uma dor mais emocional. Ou seja, relacionado com a vivência. Foi quando eu comecei a perceber, claro, no meu nível de consciência, naturalmente eu já processo um bocado mais rápido. Claro. E eu logo já fiz a conexão. Eu disse, uau, isto está relacionado com aquilo, é como se eu estivesse a libertar isto e aquilo e aquilo. E literalmente foi o que aconteceu. Olha, saí dali, a gente entra, tira uma foto de como entra. Quando eu saí, eu já não me reconhecia. Uau. A minha cara Mas tinha... no ponto que toca, é muito crucial e muito importante falar sobre, porque quase todas as doenças são psicológicas. Elas tornam-se físicas porque deixamos um peso muito grande ao nosso subconsciente, para que então o corpo criasse forma aquela doença. Todas as doenças são sempre, iniciam sempre num fórum psicológico. E é interessante perceber que existe uma técnica que nos faça ficar livres dela antes delas se transformarem realmente físicas. Exatamente. E entrando nesse contexto, o Body Awakening tem a explicação também científica, a nível da psicossomática, que é exatamente o que estava a dizer, que todas aquelas emoções que nós não expressamos, o corpo acaba absorvendo. Sim. É exatamente isso que acontece. Fala. O corpo fala, exatamente. Por outro lado, tem também a neurociência, que fala sobre o estado simpático, né? Que é aquela fase em que as pessoas têm lutas, têm fuga, têm negação. Sim. Entretanto, o Body Awakening ajuda a desbloquear para a pessoa passar para o estado parasimpático, que é aquele de calma, de segurança, onde a gente se sente segura. Por isso é que o toque faz parte, porque o toque é muito poderoso e o corpo se sente seguro. Por isso, quando alguém não está bem, nós abraçamos. A gente dá o toque, a gente toca a pessoa, olha, está tudo bem, está tudo bem. Então, aquela sensação já deixa o corpo seguro. Por isso é que quando o corpo se sente seguro, é quando ele começa a libertar. Uau. Então, e esta terapia pode substituir outros tipos de tratamento? É sim, eu não posso aqui garantir isso, porque, acha que sim? Na verdade, eu além disto também sou coach. Sim. Entretanto, eu acho que ela pode ser complementar. Eu não acredito que, de facto, uma única técnica é suficiente em detrimento de outras. Acredito que pode ser algo complementar. Em coaching nós trabalhamos a mente, mas não basta só trabalhar a mente. Sem dúvida. Nós somos tríade, né? Tem mente, corpo e espírito. Então, o Body Awakening, ele já traz essa componente, mas eu acredito que ela pode ser, de facto, complementar. E ajuda a aquelas coisas que nós não conseguimos falar, expressar, mas o corpo faz por natureza. Doutora, a partir de que momento a pessoa sente que precisa se sentir livre de alguns bloqueios? Exato. Qual é que são os sinais importantes que, para quem nos está a assistir lá em casa, eu acho que não tenho nenhum, acho que não preciso de nada. Não, pera. Exato. Há sinais que fazem com que tu sintas que se calhar é o momento de te libertares de uma vez por todas desses bloqueios. A pergunta que eu costumo dizer geralmente às pessoas é: elas não sabem que precisam do Body Awakening. Sim, até fazerem. Exato. Elas só sabem que não estão bem. Sim. Quando nós não estamos bem, nós sabemos. E não é preciso sequer fazer uma pergunta. Só de olhar, o olhar já diz tudo. Então, quando a pessoa sabe que ela não está bem, ela tem que procurar uma solução. Ou seja, ela tem que buscar por algo no sentido de se sentir bem. Porque a vida em si é uma busca incessável da felicidade. É verdade. Então, se eu não estou naquele estado que eu me sinto bem, feliz, é porque alguma coisa, eu costumo dizer assim, alguma coisa certa está errada. Então, a gente tem que se perguntar o que é que eu estou a sentir e ser honesta o suficiente para poder procurar ajuda. Eu acho que, na verdade, todos nós deveríamos fazer. É o que eu sempre digo. Eu acho que, na verdade, é isso. Porque os traumas acontecem em muitas fases da nossa vida. Às vezes de forma sutil. De forma muito sutil, e vamos acumulando tijolinhos, não é? Na nossa mente, nas nossas experiências,
nem nos apercebemos que já temos uma barreira à nossa frente e não Sem conseguimos passar Sem dúvida. dela. Então, eu aconselho que todos façam, que é importante. Eu já tenho aqui a minha doutora e estou muito, muito curiosa em poder experimentar esta terapia, porque é algo inovador, Brutal. pouco é falado, É mesmo. e é importante ter alguém que tenha essa vontade de querer falar. Qual é a sua maior missão com esta terapia, doutora? Com esta terapia, o meu objetivo é, de facto, impactar, Sim. né? Trazer um impacto real e visível para aquelas pessoas, porque há aquelas pessoas que dizem que querem, mas há aquelas pessoas que pensam que querem, mas há aquelas pessoas que de facto já estão cansadas. Eu costumo dizer de dormir em cima do prego. Também. Essa a analogia de dormir em cima do prego é aquela situação. Eu sei que não estou bem, mas eu digo, vou aguentar um bocadinho, vou aguentar um bocadinho. Então a gente fica em cima do prego até não aguentar mais. Verdade. Entretanto, é para aquelas pessoas que já estão cansadas de facto de dormir em cima do prego e querem mudar a vida. Porque mudar a vida não é só querer, há tanta gente que quer, mas é fazer o que tem que ser feito no sentido de caminhar nessa direção. É verdade. Não é automático, é um processo, mas é um processo que quando a pessoa caminha naquela direção, um dia ela chega lá. Doutora, também já teve a experiência de encontrar pacientes que estão tão apegados a esses traumas, a estas emoções que não tão difíceis para elas, que não se conseguem libertar e ficam naquela retranca: será que devo, será que não devo, se eu conseguir estar livre deste problema, tenho medo de aparecer outro. Já teve esse tipo de situação? Naturalmente, o que acontece todos os dias é pessoas que têm medo de dar o passo. Ok. E conseguirem de facto agirem, né, Estão no tão sentido- habituadas, não é? Exato, porque assim, isto não é uma coisa que elas fazem a nível consciente, é uma coisa que elas fazem a nível inconsciente. Sim. Porque existem pessoas que até começam, mas depois no meio elas param. Verdade. Entretanto, não é porque elas não querem, mas é que a força do hábito é tão forte que lhes comanda mesmo a nível inconsciente. Ela tem vontade, mas só não depende de vontade. Por isso é que para fazer este tipo de coisa não é somente a pessoa querer a mudança, é estar disposta a pagar o preço. E adiantar-te. E qual é esse preço? É fazer o que tem que ser feito. Às vezes vai ser desconfortável, mas é preciso ser feito. É preciso ser feito. Exato. O evento acontecerá dia 27 de junho, em Lisboa. Exato. Só um dia ou dois? É só um dia, é uma experience. Ok. Vai ser dia 27 Bem. de julho, exato. Será em Campo Pequeno, vamos fazer lá. E estão todos convidados a participar desta grande experiência transformadora. E pronto, além também de Lisboa, vamos fazer depois também em Zurique também. Ok, era isso que eu ia perguntar. Vamos fazer Teria Zurique e vontade de Viena. expandir este projeto para outros lugares? Já. Pretende levar também para o continente africano? Pretendo, mas é preciso que nós nos organizemos lá daquele lado. Eu, de facto, digo isso. Estou disposta a ir para lá, mas desde que hajam, de facto, as condições necessárias para que eu me faça presente. Ok, muito bem. Espero que encontre essas condições. Elas existem, só as pessoas devem estar dispostas, é sobre o fazer. É mais por aí. É mais por aí. É mais por aí. Muito obrigada, doutora, por este Exato. momento e pelo contributo que tem feito. Está bem? Obrigada Muito obrigada pelo mesmo. convite. Quando acontecer, depois venha cá. Quando acontecer este evento e passar pelos outros lugares, venha cá contar como é que foram as suas experiências. Mas que tal participares? Fica mais fácil. Sim, vamos falar em off sobre isso. Tá Muito bem. obrigada, Tá doutora. bem, obrigada. Antes do intervalo, vamos ao palco ouvir o primeiro tema desta manhã. Aproveite desse lado que vamos aqui dançar. Eu e a doutora. Até já.